né? E tira todas as dúvidas. Então é muito bom, na prática da musculação em especial, ter conhecimentos dos maiores artigos para que você possa desempenhar as melhores técnicas para obter o melhor resultado, né? Senão você fica ali um tempão ali na musculação, falando que está fazendo musculação, fica o Enzo lá com o Lorenzo, fazendo tudo sozinho, errado, 2 anos, né? E tá lá, não mudou nada. Porque não tem técnica, né? Não tem estratégia. E aí treinar com mais carga é melhor para hipertrofia? Ou fazer um volume de treino com menor carga pode fazer o mesmo efeito? Isso já foi questionamento de dúvidas durante muito tempo. Ultimamente um artigo deu uma mudada nisso tudo. E é para isso que o Marcelo está aqui. Cara, eu vou parar um minuto, porque esse Flávio Crise, New Order, a banda que questionou Joy Division, velho, tamo junto, cara. Tanta pouca gente que sabe disso. Eu fico muito feliz que dentro aqui desse meu ambiente tenham as pessoas que tenham essa mesma, curtam a mesma experiência musical e a história que grava a nossa vida. São nossas memórias afetivas, envolve música, né? Eu sou muito feliz por ser um adulto, olha, nem me considero idoso, cujas memórias auditivas são músicas incríveis como essa. Eu fico desesperado imaginando a juventude de hoje, aos 60 anos, ter que ouvir funk para sentir nostalgia. Vai ser a coisa mais engraçada. Um monte de velhinho ouvindo funk, cara, né? Numa viagem de terceira idade num barco. Tomara que acabe logo essa onda aí, né? Desse funk ruim, né? Não é funk music, né? É um funk ruim. Joy Division, New Order. Muito bom. A live, lógico, ela é direcionada aos profissionais de saúde. Nós estamos trazendo um mundo novo, uma oportunidade que o Ministério da Saúde já reconheceu, já colocou que vocês, profissionais de saúde não médicos, todos podem ter o direito das práticas integrativas já liberadas pelo governo. Vocês só precisam de um curso ministrado e registrado no MEC, como essa pós-graduação é, feita por professores de múltiplas especialidades, né? Não é medicina funcional para médico, é saúde funcional para toda a sociedade, todo profissional de saúde. Entende o tamanho da dimensão? Você, professor de educação física, você, fisioterapeuta, você, enfermeira, nutricionista, biomédico, dentista, psicólogo, nutricionista, todos vocês com conhecimento. Um nutricionista com conhecimento de atividade física faz a diferença. Quantos são os professores de educação física que já sacaram isso e estão fazendo cursos de nutrição, né? Então é essa sacada, é o conhecimento integrativo funcional em busca de promover saúde. A única maneira de não se ficar doente não é esperar ficar doente ou fazer check-up anual ou ir no médico rápido. Parece uma corrida, quem chegar mais rápido se salva. Não, é vivendo uma vida plena, gozando de saúde, promovendo a saúde, com hábitos, estilos de vida, ajustando ambiente, toxicidade das pessoas, regulando tudo para que você possa crescer, evoluir com saúde todos os dias, ações para que possa promover sua saúde, te engrandecendo, te elevando e com isso afastando, distanciando as doenças. Afinal de contas, estamos vivendo a era das doenças comportamentais, né? Diabetes, obesidade, né? Demência, são tantas doenças relacionadas ao neuroinflamação, relacionadas ao eixo, ao intestino, doenças evitáveis, cara. Puta que pariu. Perdão. Pô, né? Põe aí os... Mas não dá para não expressar. Como assim acreditamos e aceitamos a ideia de que doenças que são que têm a sua fisiopatologia no comportamento, no sedentarismo, no sono ruim, na gestão errada da emoção e do estresse, na queda dos hormônios sem modulação, no intestino inflamado como a alimentação inflamada, adoecemos com doenças autoimunes, obesidade, diabetes e tantas outras, e aí depois vem a indústria farmacêutica com os médicos vestidos de branco falando, eu vou te curar, agora eu vou te dar o remédio, e a gente acredita que todo o seu comportamento errado, leviano, todo o sedentarismo, todas as coisas erradas que você escolheu, todas as boas que você deixou de escolher, vão ser salvas por um comprimido da indústria farmacêutica representada por um carimbo? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Ó, se você entendeu o tamanho e a importância do que estamos falando hoje, então eu quero que você, profissional de saúde, coloque aí, ó, USI. Digita aí, USI, para você começar a receber. As inscrições ainda estão abertas e nós temos uma novidade que não tinha.
a mensalidade, tá? Então estava aberta para quem fizesse financiamento, estava aberta para quem pagou à vista, estava aberta para quem bloqueou seu cartão, comprometeu, tinha um limite maior de cartão. Mas agora nós temos as mensalidades, que é aí que todo mundo vai poder entrar e fazer parte disso. Digita aí, USI, e vem fazer parte desse movimento, tá bom? Vou tomar minha kombucha. Você sabe que é quase inevitável um rotinho depois de uma kombucha quando você abre, né? Tamanha fermentação. Para quem não sabe o que é kombucha, são bebidas fermentadas. Os fermentados são excelentes nutrientes para a microbiota, que é uma sociedade de 1 trilhão de bactérias e fungos que vivem em equilíbrio, promovendo a nossa saúde intestinal e nutrindo os mais de 100 milhões de neurônios que o intestino possui. Bacana, né? Só para te dar uma ideia, o cérebro tem 8 bilhões, 8 a 9 bilhões de neurônios. O segundo órgão com maior quantidade de neurônios, o sistema nervoso próprio, é o intestino. Entendeu a conexão de que todo mundo fala? Intestino-cérebro. Muito bom. Agora, vou te dizer uma coisa. Os estudos estão trazendo cada vez mais a importância imensa da atividade física. Eu quero falar um monte de coisa com o meu amigo Marcelo. Quero falar, por exemplo, as contrações musculares liberam miocinas anti-inflamatórias poderosíssimas, que promovem saúde e afastam as doenças inflamatórias. É um anti-inflamatório natural. Apesar de adorar caminhada e muitos outros tipos de exercício, não é qualquer exercício que vai liberar miocina. Tem que ser exercício de contração. E é esse exercício de contração que libera. E uma delas, muito importante, se chama irisina, que tem, os estudos hoje comprovam a ação direta da irisina como anti-inflamatório para o Alzheimer. E a indústria está fazendo o quê? Há 5 anos está prometendo que vai entregar um comprimido de irisina para você, logicamente, não ter que treinar. Então são essas armadilhas que incomodam, especialmente para quem vive a medicina, a saúde integrativa funcional. Bora chamar meu convidado. Prolactina alta vai fazer uma ressonância magnética de crânio para avaliar a sua hipófise, para ver se você não tem algo chamado adenoma de hipófise. Não tem alimentação ainda. Alguns medicamentos que alteram prolactina, antidepressivos e inibidores de bomba de prótons. Os prazóis da vida dão interferência. Não dá para te dizer nada com uma perguntinha aqui, mas estou tentando te ajudar no que posso, enquanto aguardava Marcelo. E aí, meu amigo? Gratidão por sua presença, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Bacana, cara. E o mundo científico se debruçou sobre os exercícios físicos, especialmente sobre a musculação. A creatina veio no paralelo disso tudo, e depois descobriu que a creatina vai muito além, é um nutrópico que vai além dos músculos. Mas é um momento maravilhoso, né, da musculação nos últimos 5 anos, eu diria. Você sente isso ou mais? Eu não sei, você que está lá dentro. Na verdade, é mais ou menos, eu acho que uns 25 anos, tá? Isso. É que nos últimos 5 anos, 10 anos, se publicou mais artigo científico que nos últimos 30. Então foi incrível. Ganha agora nos últimos 5, 10 anos, mas já nos últimos 30 anos, 25 anos, já tinha um bom conhecimento científico do efeito da musculação. Mas agora veio uma coisa impressionante. Muito bom. A live será gravada, vai ficar salva. Fiquem tranquilos todos. Marcelo, se apresenta aí pra galera, cara. Meu nome é Marcelo Carvalho, então eu dou aula hoje em várias pós-graduações, 7 de medicina, 2 da minha área. Já escrevi alguns livros, eu estava vendo tu conversar, eu terminei um livro sobre atividade física e microbiota intestinal. Vou te mandar o livro, Quero um livro digital. Livro, cara. Muito bacana. Quero ele urgente. Muito ficou. E realmente, como tu comentou muito bem ali, tem hoje uma ligação muito importante entre exercício e a parte de microbiota intestinal. Eu já escrevi, esse é o 4º livro, eu já escrevi 4 livros, né? Esse é o 4º, mas esse eu não, talvez nem vá vender, eu escrevi e tal, mas vou te mandar de presente. Eu tenho uma equipe grande de trabalho de personal, de trabalho de atividade física. Eu sou também preparador físico pelo COB, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, então a gente também prepara atletas olímpicos. Alguns atletas olímpicos nossos ganharam até medalha em Olimpíadas, então a gente trabalha desde recuperação de lesão até altíssima performance também. Muito bom, cara. Muito bom. E como assunto, e aí olha só, hein? Ele falou que ele faz parte de pós-graduações de medicina.
Não deve São sérias. ser. Isso aí é uma mudança de paradigma violento, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a Anti-Asian Medicine, né, na American Academy, há uns 20 anos eu conheci isso, foi lá que eu vi pela primeira vez grupos de médicos falando sobre treinos e prescrição de treinos. E nos Estados Unidos havia uma promessa ali para que nos próximos 5 anos, ou seja, 15 anos atrás, cada profissional de saúde já fosse capacitado na prescrição dos exercícios para a sua área, né? Um cardiologista que soubesse indicar o que fosse melhor para ele, o ortopedista, o ginecologista, e envolver isso na matéria docente da faculdade, na residência, para depois capacitar esse médico. Por que isso? Porque esporte não é estética, musculação e atividade física não é hobby, pode ser. Você pode até colocar a carga do hobby, pode colocar a carga da estética, você pode empilhar um montão de coisa. Mas a base da atividade física é saúde física e mental. E Não, longevidade. E quando você trabalha isso, a expectativa é de que tenhamos uma longevidade saudável. Eu costumo dizer que não há a menor possibilidade de envelhecer como eu, com dignidade, se não houver autonomia física e mental. E autonomia, né? Um cara de 60 anos como eu, não tô precisando ficar na esteira. Eu até posso ficar. Mas o que todos vocês, eu quero a opinião do Marcelo, essa é a minha. O que eu vejo todo idoso, quando começa a entrar num treino, passa muito tempo na esteira. Eu não sei se é um preparativo ou um adaptativo. Mas o que eu entendo é que todo cara que está envelhecendo, homem ou mulher, o que ele mais precisa para envelhecer melhor é força e potência. E isso se adquire com treinos de força e potência, né? E isso vai aumentar a massa muscular e o impacto sobre a coluna aumenta a densidade mineral óssea, ou seja, estamos aumentando a musculatura, aumentando a ossatura, estamos aumentando a expectativa de vida para traumas, para acidentes, para infecções. Se você conversar com um médico intensivista, ele sabe. Ali, quem tem maior chance de sobreviver perante situações só pela massa muscular deles, cada vez mais. Eu estou falando uma bobagem, Marcelo? Você consegue dar uma lapidada nessa minha... Tá tudo perfeito. É exatamente isso. Por exemplo, teve um estudo de ano passado de Harvard que eles acompanharam mais de 700 mil pessoas e eles viram que as pessoas que tinham 8 hábitos de vida, e um deles, que era um dos que mais impactava, era o exercício, vivia em torno de 24 anos a mais do que as pessoas que não tinham esses hábitos. E um estudo com mais de 700 mil pessoas. Tá? Na verdade, os homens viviam 24 anos a mais e as mulheres 22 anos a mais. Quem tinham esses hábitos, e o exercício, dentre as 8 variáveis, era um dos que mais impactava. Em relação tem tanta coisa para falar, eu posso ficar falando aqui? À vontade, Marcelo. Eu vou jogar meus insights, aí eu quero que você traga a base científica para isso, para não falar, senão alguém vai falar, esse Baracate só fala tudo sem referência. E aí você não deixa passar por isso, cara. Vai lá, me salva. Tamo junto. Então, em relação à parte de massa muscular, uma coisa que tu comentou muito bem. Hoje, o músculo é considerado um órgão endócrino. Por quê? Para ser considerado um órgão endócrino, ele tem que produzir substâncias que atuam nele em órgãos adjacentes. E hoje tem as miocinas, que tu falou muito bem, a irisina é uma das mais pesquisadas. Ela atua hoje a gente sabe que tem assim, mais de 270 miocinas, e se tem uma expectativa que existam mais de 500 miocinas. Uau, hoje, isso eu não sabia. Tem tanto estudo hoje ligando as miocinas com o cérebro, que tem muitos neurologistas dizendo que hoje a musculação, o exercício muscular, ele é mais efetivo para o cérebro do que para o músculo. De tanto efeito... O melhor antidepressivo hoje é uma academia, porra. Com certeza, ansiedade... tem muitos estudos sobre isso. Uma outra coisa que tu falou muito bem, que é uma coisa que me preocupa muito. Eu tenho quase 50 anos, tá? Eu me preocupo muito com a minha autonomia. Eu quero continuar envelhecendo muito bem e tal. E a gente sabe hoje que se perde muita força com o tempo, mas especialmente uma outra coisa que tu comentou muito bem, que é a potência muscular. A potência muscular, para vocês terem uma ideia, é a valência física que a gente mais perde com o tempo. Perde mais do que resistência cardiorrespiratória, mais do que força, mais do que flexibilidade. É a potência muscular e a valência física que a gente mais perde. E a potência muscular está intimamente ligada a um outro problema que as pessoas não entendem, que é a falta de equilíbrio.
Muita gente vai envelhecendo e vai começando a ter pouco equilíbrio, a falta de equilíbrio. E as pessoas acham que a falta de equilíbrio é porque não tem equilíbrio. Não. A falta de equilíbrio tu tem porque tu não tem potência. Porque todos nós sofremos desequilíbrios. Uma mulher está subindo um lance de escada com um salto, ela está sofrendo um grande desequilíbrio. Se ela tem potência muscular, aquela potência vai reajustando o corpo rapidamente e ela não se desequilibra. E ela nem Então é a percebe, porque é treinada, ela nem percebe as exigências musculares para ela caminhar numa rua de paralelepípedo. Perfeito. Então, esses ajustes são da potência. Potência muscular e a velocidade de contração muscular. Olha, Alguns chamariam de reflexo. lógico, Então, assim, quanto mais potência você tem para jogar para cima, você menos desequilibra, porque você está sempre fazendo uma reação sobre o plano, mantendo-se para cima, em potência. E aí o equilíbrio vem daí. E como ela é a valência física que mais perde com o tempo, se tu perde, se tu não cuida dela, se tu não te preocupa com isso, tu vai perder ela. E perdendo, por exemplo, tu vai aumentar muito o risco de quedas. E um idoso que caia, há uma estimativa de que 25% a 30% dos idosos que caem e fraturam o colo do fêmur vão a óbito. Para vocês terem uma ideia de como é importante estar forte, ter potência muscular para evitar quedas. E, inclusive, se tu tem mais massa muscular e tu cai, o risco de uma fratura é muito menor do que tu é um idoso fraco, sem massa muscular para te proteger. Então, a massa muscular vai muito, muito além de estética. Claro que a estética vem junto e é maravilhoso que venha, né? É muito bom. Mas ele vem junto de brinde. É um efeito grátis. Isso, é um bônus. Benéfico. É o bônus. Exatamente. Uma outra coisa que tu comentou muito bem em relação à massa óssea. Tu ganhar massa muscular, ele também provoca automaticamente ganho de massa óssea. E por dois motivos. Um, existe a questão do impacto que tu comentou, porque para a gente aumentar a massa óssea, a gente precisa de dois efeitos sobre o osso. Um é o do impacto que tu comentou, que até o próprio exercício aeróbio de impacto já vai ajudar. Isso. Mas existe o que a gente chama de força de compressão nos estudos. Existe também uma outra forma de aumentar a massa óssea. A musculatura do comprimento dos ossos. Quase. É a força de tração, que é o músculo através... O músculo se conecta no osso através do tendão. A tração que o tendão faz no osso... A tensão da tração contínua gera também ganho de massa óssea. Isso tem demais. Inclusive revertendo processos de osteopenia e osteoporose. Então, a musculação ela tem uma vantagem em relação ao aeróbio. Isso tem alguns estudos mostrando que é o seguinte. Quando a gente faz o trabalho de impacto, ajuda a melhorar a massa óssea. Só que tem estudos que medem a massa óssea no colo do fêmur, na lombar e no rádio, que é no antebraço. Quando tu faz exercícios de impacto, por exemplo, uma caminhada, um trote, uma corrida, tu aumenta muito bem a massa óssea no colo do fêmur, tu aumenta bem a massa óssea na lombar e tu não aumenta a massa óssea no rádio. A musculação, como ela exerce força de tração em todos os ossos, porque tu vai trabalhar braço, vai trabalhar perna, vai trabalhar... Tu aumenta a massa óssea em todos. Então, a musculação tem esse plus em relação aos trabalhos cardiorrespiratórios de impacto, porque eles vão aumentar muito bem em membro inferior, vão aumentar bem em lombar, mas não vão aumentar em membro superior. E a musculação, tu consegue aumentar tudo desde que o teu treino esteja bem elaborado. Sim, perfeito, bacanérrimo. Eu vi algumas pessoas perguntando aí, pô, posso iniciar a musculação aos 50? Posso iniciar a musculação aos 60? Vale a pena? Eu vou dar um relato maravilhoso, tá? Aquele nosso encontro, infelizmente, eu não consegui ir porque minha mãe veio a falecer, né? Eu sentimento por isso. Obrigado. E eu, há muito tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, há 30 anos atrás, né? Eu queria mudar o mundo, eu entrei na faculdade, vou ajudar todo mundo, e minha mãe e meu pai eram obesos, tá? E sedentários. E eu comecei já naquela época, 30 anos atrás, a tentar movimentar eles para isso. E a minha mãe, que é uma pessoa, uma pessoa para mim maravilhosa, uma pessoa autoastral, cara, não reclamava de nada, maravilhosa, tá? Ela infelizmente não quis. E eu tenho uma equipe de professores, coloquei um, coloquei outro, tentei eu atender. Dentro de casa não faz milagre, cara. É uma verdade. Minha mãe morreu por obesidade, meu pai por diabetes. Minha mãe também. Porque eles confiaram demais na medicina convencional e nas medicações. Quando eu cheguei junto que eu podia peitar, já era tarde demais. E minha mãe e meu pai eram obesos, e daí no fim minha mãe, né, diabetes, hipertensão, placa nas carótidas, todo aquele combo da obesidade com o sedentarismo. Mas meu pai também. E daí o meu pai eu consegui convencer e convenci.
Ele que com bom. 57 anos, por isso que eu quero responder a pergunta. Meu pai Muito com bom. 57 anos topou a mudança, minha mãe, infelizmente, não, tá? E daí meu pai emagreceu 42 quilos, naquela idade, isso há 27 anos, 28 anos atrás, Perfeito. e nunca mais parou de fazer exercício. E hoje meu pai tem 81 anos e é um touro de forte. Ele é um guri de 81 anos. Ele passa viajando o mundo inteiro, aproveitando a vida dele, o que ele guardou durante a vida. Ele também, por ser obeso na época, era hipertenso, diabético. Ele tomava, eu me lembro que às vezes eu comprava para ele um tal de propanolol 40, nem sei se usa isso ainda ou não, mas eu me lembro que às vezes ele pedia, mas eu comprar para mim o propanolol 40. Eu me lembro até hoje que eu tinha que ir lá comprar. Então, assim, hoje meu pai, pelo falecimento da minha mãe, eles já estão separados. Meu pai até veio aqui, eu perguntei, pai, tu toma alguma coisa? Não tomo nada. Meu pai vivia no Instituto de Cardiologia. Já minha mãe, que infelizmente não tomou essas mesmas decisões de estilo de vida, ela acabou tendo 2 AVCs, teve alguns infartos. O segundo AVC dela prejudicou muito ela, que ela acabou, os últimos anos da vida dela, tendo que morar numa clínica. Na clínica, fraturou o colo do fêmur, teve que botar prótese, ficou mais limitada ainda e veio a falecer. E ela faleceu pelo estilo de vida. Porque minha mãe ela é completamente lúcida e ela era forte. Só que como ela não tomou as decisões corretas durante a vida, Escolhas erradas. infelizmente, ela faleceu pela obesidade, pelas escolhas erradas, por não fazer exercício, é uma pena, porque era uma pessoa maravilhosa. E meu pai, eu vivo isso. Meu pai, ao contrário, que tomou as decisões corretas, hoje curte a vida com 81 anos, aproveita a vida com 81 anos. Então, assim, nunca é tarde para começar. Claro que quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para começar. E realmente essas escolhas certas impactam muito, fazem muita diferença. Marcelo está falando de uma história real dentro da casa dele, de um homem que começou aos 57. Não é como eu, que há 40 anos faço exercícios ou 50 anos faço exercício. Então, você faz, você com 60 tá assim, como é que pode? Pô, tô há 40 anos praticando isso, pô. Né? Agora, a história que ele contou é diferente, é exatamente o mimimi de vocês. E agora é tarde demais, agora não adianta, agora não vale a pena. Lógico que vale. Tá aí um professor de educação física dentro de casa assistir. E o poder, sabe qual foi o poder que Marcelo conseguiu colocar sobre o pai dele? E o poder que o pai dele descobriu é de uma palavra mágica que muda todo o panorama da medicina, da saúde. O pai dele descobriu o poder da epigenética. O pai dele deixava a vida levar, Zeca Pagodinho, come, bebe, deixa a vida levar, deixa a vida levar. Né? Assim foi com os meus pais. Mas o pai de Marcelo, aos 57, falou: não, eu vou fazer escolhas diferentes. Quando o cara começa a fazer musculação e treinar, ele também começa a renunciar mais açúcar, renunciar álcool. Se ele fuma, ele vai querer diminuir, tudo para poder performar. O esporte salva. E o pai dele pegou um rumo diferente, porque senão ele seguiria o mesmo rumo da mãe dele. Então é o poder da epigenética, do estilo de vida. Epigenética é o estilo de vida, são as suas escolhas, são as renúncias que você faz, as escolhas que você faz e o ambiente que você está inserido em todos os níveis, de pessoas, toxicidade e tudo mais. Então, muitas vezes, para você mudar a tua vida, que está difícil, você precisa mudar o seu ambiente. É aquela metáfora do aquário. O aquário está todo sujo. Né? Não adianta pegar o peixe e tratar o peixe, tem que tratar o aquário. Tem que limpar o aquário para o peixe viver bem. Então, você é uma pessoa, é um organismo, mas você está inserido no ambiente. O seu ambiente é saudável? Ou o seu ambiente é tóxico? Seus amigos querem a mesma coisa que você? As pessoas que estão próximas, elas querem outro caminho. Você tem que fazer escolhas. E no processo de ressignificação de mudança, renúncia de comida, de álcool, de açúcar e de pessoas pode se fazer necessário. E está tudo bem. São ciclos. Ele veio num ciclo, escolheu outro ciclo, cara. E eu tenho certeza que ele não está arrependido, que está feliz da vida. Agora, uma pergunta dura, né? Alguém um dia, em todos os médicos que o seu pai visitou, e todos os profissionais de saúde, alguém um dia mandou eles fazer exercício físico? Sinceramente, assim, eu não sei, não acompanhei ele, assim, mas eu sinceramente, se mandou, eu não tenho certeza se mandou, não tenho certeza. Se mandou, tá? Foi só uma fala. Pratica exercício. De uma forma não contundente. Não tão contundente quanto tomar o medicamento que mandou tomar, por exemplo. Não, sabe?
E a gente sabe hoje que, pelo amor de Deus, não tem como ter saúde sem fazer atividade física. Não tem como. Tu tem que, para saúde mental, do sistema digestivo, qualquer. Olha, Como tu falou muito bem. você não está falando, não é para você emagrecer, hein? Não fica achando que exercício te emagrece. Exercício não emagrece nada. Pode te emagrecer, igual jejum. Jejum não emagrece nada. Pode te ajudar a emagrecer. Emagrecer é alimentação. Independente da alimentação, você pode estar até um pouco acima do seu peso, mas se você faz musculação, você é muito, muito, muito mais saudável do que qualquer outro magro que não faz musculação. Estou errado ou estou viajando Não, agora? o maior estudo publicado até hoje, com 1,4 milhões de pessoas, Manda ele. ele que as pessoas mais fortes, independentes até da capacidade aeróbia e também um pouco independente da quantidade de gordura, viviam de 10 a 40% mais do que os mais fracos. Então, tu estar forte e essas mortes por qualquer motivo. Por que qualquer motivo? Porque, inclusive, quedas podem levar à morte, um atropelamento, um acidente, se tu é mais forte, se tu é mais ágil, tu escapa, e doenças, porque hoje, como tu falou muito bem, a musculatura é uma farmácia dentro do teu corpo. Ela gera um efeito anti-inflamatório e muitas das doenças são inflamatórias. Então, é um anti-inflamatório natural, como a obesidade é um inflamatório. Libera as adipocinas que inflamam teus órgãos. Aquela inflamação leve, mas que é constante e que vai te levar a doenças. Então, assim... É uma boa... Desculpa, continua. Tem uma musculatura forte, e isso é uma outra coisa que tu também comentou muito bem ali, que as miocinas, elas são liberadas quando o músculo é estimulado. E a melhor forma de tu estimular a musculatura é, por exemplo, com treinamento de força, por exemplo, a musculação que é mais conhecido. Então, assim, tu tem que ter estímulo muscular importante para liberar essas miocinas para que elas possam gerar esse efeito anti-inflamatório. Bacana. Você colocou uma palavra ali que eu vou usar mais vezes, adipocina e miocina. E aí, qual que você quer? Qual que você quer? Tem um músculo te dá miocina, a gordura te dá adipocina. E aí, qual é a sua escolha? Vou usar mais vezes isso. Olha, eu tenho uma legião de pessoas que me seguem que amam Pilates. Né? Outro dia até arrumei uma briga aí com uma seguidora, ela deixou de me seguir porque eu expressei minha opinião. Né? Nós estamos falando de reversão de osteopenia e osteoporose e eu disse que, minha opinião, é que o Pilates não ajudaria nisso. Nada comparado à musculação. O Pilates é um exercício incrível de musculatura interna para poucas pessoas que têm consciência corporal, porque quem não tem consciência corporal acha que o exercício não pega nada, porque você tem que chamar o serrátil. Você tem que chamar a musculatura lá dentro, tem que ter uma consciência para fazer os movimentos. Isso vai gerar um equilíbrio também, porque treino uma certa... Né? Mas me fala, compara e coloca você o Pilates com a musculação e os benefícios do Pilates. Tá. Porque a minha opinião é que quem faz Pilates deveria também fazer musculação. É só isso. Não é deixar o Pilates de jeito nenhum, mas deveria colocar 2 a 3 dias de treino de força associado ao Pilates, para não abandonar o Pilates, mas não viver só de Pilates. Tá tudo certo o que eu estou falando? Pode me corrigir, tá? Pelo amor de Deus. Quero aprender. Eu corrijo, tá? Se tiver, eu corrijo. Mas o que é, assim, eu acho que as próprias pessoas, eu não sei se os profissionais que trabalham com determinadas modalidades querem enganar as pessoas ou se as próprias pessoas querem ser enganadas ou se enganar. O que acontece? O Pilates, ele nunca foi criado, a ideia do Pilates nunca foi a de transformar alguém, em deixar a pessoa muito forte, ou em melhorar a osteoporose, a osteopenia. Não. O Pilates é uma atividade de fortalecimento de musculatura interna, de trabalho postural muito bom, de trabalho de consciência corporal muito legal, um trabalho de ganho de amplitude de movimentos, de alongamento, de flexibilidade bastante interessante. Mas o próprio Pilates, ele nunca prometeu o que às vezes as pessoas tentam. É quase a mesma coisa. Vamos falar agora um pouco mal da musculação. É a mesma coisa que alguém ir para a musculação esperando que vai virar um maratonista. A musculação nunca prometeu transformar alguém num maratonista. Não é a função. A musculação ela foi criada para desenvolver força e massa muscular. E suas variáveis de força, potência, força resistida, etc. A musculação é para isso. Tu não pode, por exemplo, ir para uma musculação esperando virar um bailarino mega flexível na musculação. A musculação não prometeu isso para ti. Então, na verdade, assim, cada modalidade
ela tem um foco específico, ela tem uma Perfeito. função mais específica. Então, assim, em relação à massa muscular, a ganhos de força, ganhos de potência e, consequentemente, a questões de óssea, a musculação ela vai ser superior ao Pilates. Como Perfeito. se a pessoa precisa ganhar massa óssea em colo de fêmur, a atividade de impacto vai ser superior à musculação. Mas se a pessoa Perfeito. precisa de um ganho de massa óssea geral, a musculação será melhor que a atividade de impacto. Então, as pessoas têm que entender o que a própria atividade... Mas, na verdade, a gente não devia nem estar comparando. Olha só o que o Marcelo disse. Quando a gente compara, a pergunta de comparação já foi errada. Porque o Pilates nunca prometeu substituir musculação. Então, não é qual é a melhor. Os dois são. E o ideal, se você puder, é praticar os dois. Sim. E um não substitui o outro. Porque na musculação você não vai conseguir ter tanta consciência, tanta musculatura interna como você faz no Pilates. Então, falar que a musculação é melhor que o Pilates para massa muscular e massa óssea não degrine o Pilates, porque o Pilates, na sua raiz, na sua essência, não quer o lugar da musculação. São as pessoas que mudam esse discurso. Então, isso tem que ficar muito claro aqui agora, tá? Um treino funcional bem forte com peso resistido também é legal como uma musculação, concorda? O treino funcional é a mesma coisa. O treino funcional, ele foi criado, ele é um treino, tecnicamente falando, de estudos, é um treino que a gente chama de multimodal, tá? É um treino que busca desenvolver várias valências físicas ao mesmo tempo. E adaptações, né? Isso. Força, equilíbrio, potência, resistência cardiorrespiratória, etc. Então, se tu quer só ganho de massa, se a tua ênfase maior é o ganho de massa muscular ou o ganho de força, ou variáveis da força, a musculação vai ser um pouco superior. Mas unir a isso, eu tenho pouco tempo e eu quero também um trabalho de cardiorrespiratório mais interessante, um trabalho de agilidade junto, o funcional vai ser superior. Então, na verdade... É isso aí, a combinação. Eu faço 4 vezes musculação. Oi? Não, nada. Eu ia falar que eu faço 4 vezes musculação e 2 são funcional para o tênis, porque eu jogo 3 vezes tênis por semana. Sim. Então eu faço treino de movimento e deslocamento, treino minha musculatura e meus movimentos para na quadra ter potência e não me machucar. Então eu acho que o funcional tem muito desse objetivo, performar numa atividade, né? Alguém perguntou de natação. Essa eu não vou perguntar para o Marcelo, cara. Você não faz nem peso resistido contra a gravidade. Teu osso não sofre. Então, é um bom cardiovascular, pode te ajudar a aumentar a massa muscular, lógico, mas não vai ajudar na prevenção da osteopenia ou de osteoporose, a natação, em absolutamente nada. Muito bom, Marcelo! Dá para ficar o dia inteiro com você, cara. Eu gosto. Agora, vem cá. Eu falei assim, ó. Emagrecer, eu tenho uma frase que eu gosto muito. A musculação, ó, presta atenção, galera. Você na academia estoura o músculo, na cozinha nutre o músculo, mas é no sono que você repara e constrói o músculo. Faz sentido o que eu falei? Você quer dar uma navegada nisso aí? Quero. Faz todo sentido. É no sono, é no descanso que a gente recupera e reconstrói o músculo. Só existe uma dúvida, existe uma confusão entre os profissionais de educação física que é muito grande, que é o seguinte. A gente sabe perguntar do CrossFit, galera. Eu juro que eu vou perguntar. Não precisa mais perguntar aqui. Daqui a pouco a gente fala do CrossFit. A gente sabe que é na recuperação tem muita dúvida. O tempo de recuperação, o tempo que tu precisa de descanso para recuperar um músculo, ele é proporcional ao desgaste que o músculo sofreu. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Por quê? Porque saiu um estudo antigo mostrando que as pessoas ativas, bem treinadas, demoravam em torno de 36 a 38 horas para se recuperar de um treino, e os sedentários demoravam mais ou menos 48 horas para se recuperar de um treino. Mas de um treino feito naquele estudo. Num treino, digamos, feito com volume moderado. E um treino, então, de volume moderado, uma pessoa precisa de um tempo moderado para se recuperar, que em média é 48 horas. Perfeito. Se tu, por exemplo, é um fisiculturista e faz um volume gigantesco numa sessão, talvez tu precise de 72 horas, ou 4 dias, ou 5 dias para se recuperar. Mas, se tu é um iniciante, tu faz um pequeno volume de treino com uma intensidade ainda submáxima, talvez em 24 horas tu te recupere. Por isso que tem alguns estudos mostrando que o treino dividido ou o treino feito
o mesmo músculo todos os dias, dá, às vezes, o mesmo efeito. Por quê? Porque hoje o cálculo de volume de um treino, ele segundo os estudos, é um cálculo semanal. É quanto que o meu peito precisa, ou suporta, melhor falando, suporta de volume de estímulo muscular na semana. Quanto que o Dr. Barakat, que o bíceps dele suporta de estímulo na semana. Vamos supor que eu suporte meu peitoral ou teu bíceps 20 séries por grupamento muscular por semana, ou 20 séries por semana para todos os músculos. Eu posso fazer um treino de 20, e daí eu vou precisar de uma semana para me recuperar, ou eu posso fazer 2 treinos de peito, 10 e 10, e eu vou precisar de 48 horas para me recuperar, ou eu posso pegar esses 20 e dividir em 5, e fazer 4 séries, 4 séries, 4 séries, 4 séries, 4 séries, e eu posso treinar todos os dias peito. Então, na verdade, por que eu posso? Porque eu só dei 4 séries e meu peito suporta 20 na semana. Então, essa divisão, essa questão de volume, ela é muito ligada à pessoa, ao nível de condicionamento da pessoa. Então, o tempo realmente é no descanso que a pessoa recupera, mas o quanto de descanso que a pessoa precisa depende do nível de condicionamento de cada um e da quantidade de estímulo que eu dei em cada sessão. Então, sempre valorizando aquilo que a saúde integrativa funcional preza, a individualidade humana, né? E por isso que para você ter a melhor performance esportiva, especialmente nessa área, um bom professor de educação física do seu lado para periodizar os seus treinos e entender qual é a sua carga, qual é a sua força, com que frequência você deve fazer, qual é o intervalo, porque senão você, eu vou brincar com os vídeos que eu gosto, senão você vira um Enzo Lorenzo na academia, todo torto, dobrando um monte de carga errada, se machucando e nunca evoluindo. Sim. E depois fala que a musculação não funciona. Tem muita técnica, muito estudo e muita individualidade a ser aplicada. Que bacana. Eu vi aqui alguém fazendo uma pergunta, eu gostei da pergunta dele, mesmo porque ele te tratou. Depois eu vou para o CrossFit. Calma, segure aí, galera. Professor Marcelo, pode, por favor, falar a respeito da intensidade de treinos na musculação para intermediários, carga, intervalo, série, repetições, para completar o que você estava falando? Posso. Tá. Intensidade de treino. Isso é uma pergunta muito boa. A intensidade de treino, as pessoas também da minha área muitas vezes confundem que a intensidade de treino é simplesmente a carga. Não, não é só necessariamente a carga utilizada. É muito ligado ao percentual da carga que tu está usando, tá? É o percentual da carga. Vamos supor, eu fiz um teste máximo, não recomendo teste máximo, mas só para ficar claro aqui. Eu fiz um teste no agachamento, eu suporto 100 quilos no agachamento, só para dar números. Então, um treino intenso é um treino de uma carga que vai de 70% ou 70 quilos até 100%, que no caso seriam 100 quilos. Tá? Isso é um treino intenso. Um treino moderado vai de 40 a 70, um treino mais leve de 40 para baixo. Hoje a gente sabe que em qualquer faixa de 4 repetições, que seria uma carga alta, a 40 repetições, que é uma carga bem baixa, se a gente for até a falha muscular, a gente tem o mesmo ganho de massa muscular. Rigorosamente o mesmo. E essa semana saiu um estudo mostrando, inclusive, ganho. Já tem outros estudos, mas saiu essa semana um estudo mostrando que tanto em ganhos de fibra tipo 1 quanto fibra tipo 2. Tinha muita gente que achava, mas então com carga tem o mesmo ganho, mas carga pesada vai pegar mais fibra tipo 2, carga mais leve mais tipo 1. Não. Eu ainda tinha essa informação. Não. Eu ainda tinha essa. Você acabou de mudar. Mais um estudo mostrando que E já tem outros estudos um pouco mais antigos, então, tá? De uns 5 anos. Então, se você fala isso, o CrossFit hipertrofia. Pronto. Sim. Ele não vai fazer 10 agachamentos com 150, mas ele faz 30 agachamentos com 30, 40 quilos. Se tu observar os praticantes... Aí, galera do CrossFit, não ficaram para trás. Tá todo mundo hipertrofiando. Não, se tu olhar, tu vai ver que eles realmente hipertrofiam. Lógico. Né? Vão conseguir hipertrofiar tanto quanto a musculação? Muitas vezes não. Por quê? Porque o CrossFit é como um funcional. Ele é uma atividade, tecnicamente falando, multimodal. Tu corre, tu faz isso, tu faz aquilo. Não é focada só nisso. Uma atividade que é biomecânica, aquela biomecânica para pegar o ápice do bíceps. Tem toda uma ciência da biomecânica musculação. Então, isso o CrossFit é um conjunto. É um conjunto. Né? Por isso que cresce quadrado também. Multimodal. Por isso que cresce quadrado. Então ela vai gerar o ganho de massa muscular, mas não é a prioridade dela só essa. Então ela vai gerar mais ganho. Por exemplo, o CrossFit vai gerar mais ganho cardiorrespiratório do que a musculação, porque ela também tem o cunho cardiorrespiratório que a musculação não tem. Eu estava viajando, o que eu estava respondendo, meu Deus? Era
A pergunta Intensidade. é Da intensidade. frequência e intensidade intermediária. Isso, uma pessoa intermediária. Então, assim, teve um estudo do Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores da atualidade, que ele viu que é uma meta-análise, que ele viu que pessoas iniciantes e intermediárias podem treinar sem chegar na falha muscular concêntrica, que é a falha muscular sozinha. Tu treinando sozinho, a falha muscular é quando tu chega no teu esforço máximo sozinho. Quando alguém te ajuda, teu personal bota a mão na barra, tu já extrapolou a falha concêntrica, tu já está indo para a falha excêntrica, que é algo muito mais intenso. Então, sozinho, porque os estudos das pessoas treinam sozinho no estudo. Tu tá sozinho. Um iniciante e um intermediário, ele pode se esforçar, mas quando ele sente que está faltando 2 a 3 repetições para o esforço máximo, ele já pode parar e ele vai ter o mesmo resultado que alguém que foi até a falha muscular concêntrica. Já se tu é avançado e ir na falha muscular concêntrica, ela vai te dar um ganho um pouco superior a ficar com essas repetições de reserva. Isso é diferente, pessoal, da falha muscular excêntrica, que é quando algum personal vai ajudar, ou um colega de treino vai ajudar, e o cara está, por exemplo, fazendo supino e o cara puxando a barra para cima. Isso é a falha muscular excêntrica. A pessoa já não consegue mais empurrar, que é a concêntrica, e daí alguém ajuda na concêntrica e a pessoa faz a excêntrica sozinha. E isso sim dá mais resultado muscular, mas também tem um risco de lesão bem mais elevado, e isso sim são para pessoas extremamente bem treinadas. Então as pessoas também confundem falha muscular concêntrica com falha muscular excêntrica, que são coisas diferentes. A live será gravada, fiquem tranquilos, tá bom? Não é live promocional, não. Não faço isso. Toda live minha é gravada. Ela fica aí para prosperidade toda, para a eternidade. Marcelo, você vai dar live, você vai dar aula numa pós-graduação, que, de novo, eu repito, vai ser o maior movimento de saúde funcional integrativa do Brasil, porque não envolve uma classe nichada. Envolve absolutamente todos os profissionais de saúde. Não precisamos que você aprenda sobre hormônios, ou faça peeling de fenol, ou faça algum preenchimento, né? Entendemos que isso é um ato médico. Mas você, profissional de saúde, pode impactar demais a vida sem essas prescrições. Fique tranquilo, né? Porque a maior parte do sucesso não envolve isso. Então, o que você acha que na pós-graduação, o quanto você pode impactar na vida de um nutricionista, de um, de um, de um psicólogo? Como que esses profissionais poderiam, na sua visão, com o seu ensinamento, impactar na vida profissional deles? Eu acho Cita um exemplo. Vou dar alguns exemplos, tá? Tu falou muito bem que a parte, por exemplo, nutricional, tá? Que o emagrecimento, por exemplo, ele está muito intimamente ligado ao que tu te alimenta, a parte que o nutricionista faz muito bem, que é a parte alimentar. Mas, por exemplo, teve um estudo mostrando, na verdade, tem 2 estudos, tá? Eu vou falar de um deles, mas posso falar do outro depois. Um estudo mostrando que eles pegaram um grupo de pessoas que emagreceram bastante, perderam muito peso, e acompanharam elas durante 8 anos, para ver quem realmente tinha conseguido se manter magro. 90% das pessoas, desses 100% que conseguiram se manter magro, 90% estavam fazendo atividade física intensa, principalmente musculação. Tá? Então, assim, e tinham uma outra questão que para os psicólogos pode ser bem interessante, e eles tinham horários inegociáveis de exercício. Adoro Eles essa tinham na rotina. frase. Segunda, quarta, Inegociável meu horário de fazer meu exercício. exercício de manhã. E era independente se eles faziam de manhã, se eles faziam de tarde, se eles faziam de noite. Isso não importou no resultado final. O que importou é que eles tinham horários inegociáveis de exercício. Então, eles tinham na rotina aquele exercício. Isso para um psicólogo também é importante. Então, assim, uma pessoa que quer emagrecer e se manter magra, é quase que inevitável que ela vá ter que fazer exercício. E, de preferência, musculação, tá? Mas ou atividades como crossfit ou um funcional que tenham pelo menos um cunho muscular mais importante. Porque isso vai fazer diferença a longo prazo. Isso, porque o metabolismo de uma pessoa que vai emagrecendo, ele vai cair. Mas quando tu faz musculação, muitas vezes ele cai menos ou às vezes nem cai. E isso já ajuda a longo prazo a facilitar com que a pessoa se mantenha no peso. Porque imagina se tu está fazendo só um plano alimentar, a nutricionista não orientou de forma adequada a fazer exercício ou a priorizar a musculação, e essa pessoa começou a fazer dieta, começa a emagrecer no começo, daqui a pouco o metabolismo despenca, porque ele vai cair, e se não fizer exercício vai despencar, e daí a pessoa depois não vai, ela vai ter que começar a comer, brincando aqui, comer alface e gelo para conseguir se manter magra.
E Que o se ela está metabolismo fazendo basal exercício dela é muito muito baixo. baixo, e se ela faz Muito exercício, baixo. isso não acontece. Então, especialmente a musculação ou atividades semelhantes que tenham um cunho muscular. Então, é fundamental que o nutricionista tenha um conhecimento desse. Porque, por exemplo, um outro estudo que eu lembrei, quando tu faz só dieta, em torno de 25% do peso perdido é músculo. A pessoa perde 4 quilos, 1 quilo é músculo. Quando a pessoa faz dieta com exercício aeróbio, em torno de 20% do peso perdido é músculo. Na verdade, 18%, tá? Mas vamos arredondar para 20%. 20%. Então a pessoa perdeu 5 quilos, 1 quilo é músculo. Quando a pessoa faz a dieta, 4 quilos, 1 quilo é músculo. Quando a pessoa faz dieta aeróbio, de 5 quilos, 1 quilo é músculo. Quando a pessoa faz musculação e dieta, porque tem que fazer dieta, né, para emagrecer de todas as opções, na média a pessoa não perde músculo. Claro, se a pessoa está muito acima do peso, ela vai perder. Sim, mas Se a pessoa está pouco acima do água. peso, Normalmente é água. e quando está pouco acima do peso, às vezes consegue até ganhar um pouco de músculo, então na média a gente diz que não perde músculo. Então, esse não perder músculo, igual vai ter uma diminuição do metabolismo, porque tu está perdendo gordura, mas essa diminuição é mínima, é pequena. Facilita a longo prazo que tu consiga ter sucesso nesse teu processo, que é um processo extremamente difícil de emagrecimento, de tu conseguir realmente conseguir emagrecer e te manter magro. Marcelo, eu tenho resultados de 20, 30 quilos em 3 meses de emagrecimento exclusivamente de gordura. É tudo programação. Arrumo o sono, modulo, dou os aminoácidos, dou a suplementação, mando fazer o treino e vou fazer emagrecimento. Não precisa você Perfeito. performar. Só um pouquinho de musculação está preservando a massa muscular. Não está deixando embora. E aí a gente faz um balanço alimentar em 2 meses. Homens, tive um paciente agora esses dias que 40 quilos em 3 meses, cara. De gordura, 1,5 de massa muscular. O meu pai, que ele perdeu aqueles 42 quilos que eu comentei com vocês, ele perdeu 42 quilos em 4 meses e meio, com 57 anos. Agora, esse sucesso não é meu, é de um time de saúde integrativa. É do nosso educador físico, junto com a nossa nutricionista, junto com o nosso enfermeiro, junto comigo. Nesse caso foi esse time, existem outros times. Então, é esse tipo de conhecimento em saúde integrativa que queremos capacitar todos vocês, profissionais de saúde, para que possam ampliar, obter conhecimento, para que possam alavancar a sua vida pessoal, sua vida profissional, o seu negócio. Você, profissional de saúde que está conosco e quer saber, porque Marcelo tem muito conteúdo nas aulas dele ainda para você. Digita Use para a gente poder saber quem é você, se você já faz parte ou quer fazer parte desse movimento. Digita Use para você receber um contato da nossa equipe, tá bom? Marcelo, você falou de amplitude? Ah, eu queria falar de algo que fazem 3 anos que eu incluí na minha vida. Eu acho que demorei, mas está me salvando, cara. Mobilidade. Eu estou trabalhando uns 15 minutos, pelo menos, todos os dias de rotina matinal, mobilizando o quadril, tornozelo. Mudou minha vida. Na quadra eu estou diferente, no dia a dia eu estou diferente, porque a minha tendência, cheia de patologias aí de genética, é de retificação de coluna, hérnias, uma série de coisas. Se eu não tivesse na musculação, no funcional e trabalhando mobilidade, eu estava agora numa concha, fechada, dura, travada. Né? E isso é uma condição, eu quero contar isso para vocês, que vocês não ficarem achando que é fácil, que o doutor. É nada, cara. Minha carga genética muscular, osteomuscular, é de retificação máxima. E eu sou retificado. Faço bolso de água quente, faço massagem, tenho ósteo, faço de vez em quando agulha, mas eu não largo, eu não desisto. Eu não vou largar. É dolorido para mim. Mas eu não abandono a musculação. Tem gente, teve médico que falou assim: é só você parar de treinar que vai parar de doer. Eu falei, eu vou morrer, cara, você tá louco. Né? Nunca mais vou ter um ortopedista desse. Então, Não, não é verdade. Assim, os vou estudos mostram morrer. que quanto mais ativo tu for, menor é a incidência de dor, de lesão e etc. Não significa que tu nunca vai ter uma dor, não é isso. Mas a frequência com que a gente tem dor é menor e a intensidade da dor é menor. Tu estar ativo, o corpo foi feito para se movimentar. Isso inclui a mobilidade. O corpo ele foi feito Perfeito. para se movimentar. Tu tem que movimentar as peças. Peça parada enferruja. Isso mesmo. Tu tem que movimentar o corpo, ele foi feito para o movimento. E por isso que, nesse caso, a mobilidade ela entra muito. Porque tem muitos esportes, a própria musculação, que tem, obviamente tem os movimentos, mas eles movimentam sempre num determinado padrão. E a mobilidade, muitas vezes, ela te coloca em outros padrões que tu não vai conseguir atingir numa atividade convencional de exercício que tu faça. Então, tu tem que estar com aquelas estruturas
preparadas e prontas e aptas para um movimento mais amplo, para que tu tenha mais saúde, inclusive, nessas articulações, tanto joelho, coluna. Claro, se a pessoa, naquele momento específico, está com alguma dor, uma limitação, muitas vezes, naquele momento específico de dor aguda, tu tem que limitar a amplitude. Mas aí, logo quando possível, a gente tem que tentar trabalhar sempre no máximo de amplitude que a gente conseguir. Eu estourei o menisco, eu procurei um outro ortopedista que falou assim para mim, cara, eu não vou operar, você é grande, sobrecarrega, você para o tênis 6 meses e fica na musculação. Eu falei, posso ter na musculação? Ele falou, lógico. Eu falei, posso fazer agachamento? Ele, quero. Eu falei, posso fazer leg press? Eu fazia leg press com 500, cara, no meu período de recuperação. Foi o período que eu fiquei mais forte, treinando, focando só em musculação. Né? Então, salve os profissionais de saúde que têm conhecimento, tem esse tipo de conhecimento para não colocar você, encostar você igual uma peça velha, que é o que todo mundo com pouco conhecimento faz. Porque na dúvida, no medo, na falta de conhecimento do profissional de saúde, vai falar o que para você? Fica aceitado. Mesmo que ele erre, ele está errando você aceitado. Porque sem saber, se ele mandar você treinar e você se machucar, vai ficar muito ruim para ele. Então, o que o profissional de saúde, na ignorância, na arrogância e na presunção de não dizer que não sabe, faz? Fala bobagem. Né, do tipo dessa. Então, parar não dá. O homem foi... O nosso genoma tem na sua carga genética do homem primitivo de milhares de anos, na epigenética que desenhou o genoma, o movimento. Né? Existe um conceito que chama Primal Concept, que é um conceito de marxista, um conceito primitivo. Eu tenho meu genoma, herdei dos meus pais, você tem o seu genoma, nosso genoma é único. Mas, de uma maneira geral, ele é muito parecido, Marcelo, todos nós, porque ele já foi herdado de um homem paleolítico aí de 40 mil anos atrás. Esse homem de 40 mil anos atrás, mesolítico, paleolítico, que nos herdou esse genoma, mesolítico não, paleolítico. Mesolítico tem 10 mil anos. Esse homem que nos herdou o genoma, ele construiu o genoma durante milhares de anos, porque durante milhares de anos o homem viveu da mesma maneira epigenética. Acordando com o sol, dormindo após o sol, ciclo circadiano. Exposição ao sol com movimentação física. E comer comida de verdade de forma intermitente. Então, o genoma, a sobrevivência, desenhou uma faxina em tudo e sobreviveram aqueles que tinham esse comportamento. É o mesmo genoma que o nosso. Eu não estou dizendo que a gente deve viver como homens da caverna, mas se continuássemos a viver, acordando cedo, dormindo cedo, movimentando fisicamente, nos expondo ao sol e comendo comida de forma intermitente, jamais adoeceríamos, porque jamais haveria ativadores genéticos para serem ativados com esse estilo de vida. Outro dia, numa palestra, um cara levantou, você é utópico, não é impossível viver como esse homem da caverna que você está falando. Eu lembro que nós estávamos na Castelo Branco, eu falei, cara, se a gente pegar Castelo Branco 50 quilômetros, entrar para a direita ou para a esquerda, andar um pouco no mato, na primeira roça que parar, eu te acho um exemplo. Né? Quantos de vocês aí que nos acompanham não tem uma tia, um tio, um pai, um vô roceiro, com 70, 80, 90 anos, transbordando de saúde e força física? Basicamente, o comportamento dele é paleolítico. Acorda com o sol, dorme com o sol, se movimenta o dia inteiro, por isso que não tem problema de mobilidade, levanta, agacha, corta a grama, levanta, senta, agacha de cócora, desde criança, sob o sol e comendo comida de verdade. Isso é a base da saúde, os pilares da saúde. E o movimento físico faz parte da nossa origem genética. No seu genoma tem lá a atividade física. É você, preguiçoso, que finge e não o ativa. Sedentarismo não está fazendo parte do nosso genoma. Nós não construímos um genoma com sedentarismo. Então, viver sedentário é ativar doença de um genoma. Então, conheça a sua genética, conheça a sua origem genética e ative a genética, a sua melhor genética, com as escolhas epigenéticas. E isso envolve atividade física. Diga lá, Marcos. Aquela série do Netflix, aquela da bolha azul, né? Aqueles locais, 5 ou 6 locais no mundo, muita gente vive mais de 100 anos. Isso, centenários. Exatamente. Muita movimentação, muita relação social saudável, alimentação integral. Relação social saudável onde o idoso é respeitado. Exatamente. Faz toda a diferença. Né? Na sociedade ocidental, o velho é jogado de lado. Ele perde propósito, ele quer morrer. É diferente de um velho oriental, ou no Mediterrâneo, ou na Sicília, né? Onde tem as blusones. Exatamente. E é exatamente isso, é movimentação, é muita movimentação, alguns em desfiladeiros, outros... E uma alimentação... Sobe e desce penhascos, rochas.
quase não tem carro. Naquela ilha no Japão, acho que é no Osaka, não me lembro qual é, tá, mas caminhavam muito, relações sociais agradáveis e alimentação, né? Alimentação, alimentos de verdade, né? Todos plantavam a dieta mediterrânea é a que impera, que é aquela base de azeite, hortaliças, uvas, frutas, vegetais e peixes, né? Então, é a dieta principal aí, que parece com as da Ásia também, que se mistura. Todas elas têm esses peixes, gorduras saudáveis, proteínas magras e verduras e vegetais. Muito bom, Marcelo. Foi excelente esse papo. Vamos promover ainda uma série de outras séries, outras lives. Esse é um dos professores da pós-graduação que você, aluno da saúde integrativa, vai conhecer de perto. Obrigado por sua parceria, obrigado por sua presença. Forte abraço, irmão. Eu que agradeço. Grande abraço, obrigado. Constelação, antes de eu desligar, eu vou fechar essa live. Quem tiver interesse, é só ir lá digitar Use para receber nosso contato. Forte abraço, querido. Abraço, beijo, Constelação. Valeu. Obrigadão.